Oi, pessoal! O vídeo de hoje é muito especial com a participação da Beatriz Falcão, que é cientista política e que já tem experiência trabalhando e cobrindo o Congresso Nacional, cobrindo os poderes legislativos em Brasília. Ela falou para a gente um pouquinho da dinâmica de como que acontece lá as tramitações do projeto de lei, a importância da gente saber para onde vai o nosso voto e fez uma análise de conjuntura conosco. Eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto eu da conversa que nós tivemos hoje. Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Bom dia, Beatriz Falcão, tudo bem? É um prazer falar, é um grande prazer falar com você. Eu aqui de Nova Era, você aí em Brasília, possibilitados aí para a gente trocar ideia através da tecnologia que vem revolucionando também, principalmente em tempo de coronavírus, a nossa comunicação, né? E quebra as barreiras e a gente consegue trocar essa ideia e bater o papo. E para mim é um grande prazer conversar com você, que além de ter a teoria e ser cientista política e especialista na relação entre os poderes, você também tem a prática aí dos corredores de Brasília, né, do seu trabalho. E vai ser muito enriquecedor a nossa conversa, eu tenho certeza. E assim, o que a gente estava pensando aqui, Beatriz, é que a gente está vivendo um período de pandemia global, né? Então as coisas não vão ser como eram. A gente só não sabe para que lado vai caminhar, porque isso depende do que for feito agora, né? Mas que serão diferentes, serão. Eu queria saber do seu sentimento aí, o que você está vendo, o que você está sentindo na dinâmica do poder. Porque a gente sabe que, principalmente no presidencialismo, o chefe do executivo tem um protagonismo e um poder muito grande. A maior massa de concentração de poder fica ali na mão dele. Porém, isso é porque ele tem um respaldo, as condições e a estrutura eficiente, inclusive de assessoria, de imprensa, para ele criar narrativa, para ele, na disputa de narrativa, que é a política. Então, ele consegue criar e ter um respaldo grande, tentar ali pautar as discussões nacionais. Então, a gente tem outros órgãos também que trabalham nessa narrativa, né? Você tem a OMS, que é uma fonte de narrativa científica. Você tem o presidente, você tem outros poderes, você tem o judiciário, você tem o Congresso. Então, as pessoas vão tirar dali uma média para emitir sua opinião, para formar sua opinião, vai ouvir todo mundo e dali vai fazer um compilado e ver o que mais convence, de maneira muito geral, né? Então, normalmente, uma vez que o presidente teve a maioria dos votos, uma vez que ele tem toda essa estrutura, normalmente ele consegue ter um respaldo da população muito grande. Porém, quando ele começa a ser também questionado de uma maneira como nunca foi antes, porque a aposta é muito alta de comprar uma briga de narrativas, inclusive com instituições já consolidadas, o poder começa a não ecoar, não começa mais a ter aquela legitimidade tão grande, porque a narrativa geral da cabeça das pessoas começa a ficar muito diferente da narrativa geral, pautada um pouco até a força pelos órgãos de publicidade aí do Poder Executivo. Então você também tem uma percepção de que, pelo menos daqui para gente, que esse poder não vai deixar vácuo, né? A política não vai deixar vácuo. Então, esse poder que está nessa massa gravitacional do executivo, se ele não encontra ali uma base, uma estrutura para se legitimar, que a narrativa dele está chegando quebrada para as pessoas, parece que ele começa a olhar para o lado e perguntar, para onde que eu vou? Se aqui eu estou perdendo massa de legitimidade, para onde que eu vou correr? E será que o Congresso foi um dos destinos desse poder? Será que o poder está se movimentando, caminhando para as bases parlamentares, que afinal de contas está lá constitucionalmente estabelecido a divisão dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Então, seria mais comum, a gente imagina, do ponto de vista da teoria, que o poder fosse deslocado para alguma dessas instituições, principalmente na democracia, com a legitimidade de voto dos nossos representantes no Congresso. O que você pensa disso aí? Como é que você viu isso na prática acontecer durante esse período aí de disputa muito forte de narrativa e de tentar pautar as discussões? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, é um grande prazer conversar com vocês. Boa tarde, bom dia? É bom dia ainda, né? Ou boa tarde para quem estiver
assistindo depois, enfim. Então, essa questão como você bem disse, não existe espaço vazio no poder, né? Não existe vácuo de poder. Toda vez que um espaço fica vazio por um tempo, ele rapidamente enfim, alguma nova forma de narrativa encontra esse espaço vazio e o preenche como se fosse uma água mesmo encontrando os seus espaços. Então, a primeira coisa é que agora, desde 2018, quando esse governo novo foi eleito, a expectativa que a gente tinha, eu falo, né, a gente aqui em Brasília, cientistas políticos, analistas políticos, a gente tinha uma expectativa muito grande de que o legislativo, ele ficaria com uma espécie de protagonismo meio difuso. Por que isso? Porque, primeiro, a gente não sabia se o Rodrigo Maia iria se reeleger, havia uma expectativa de que sim, mas isso não era uma certeza, e depois porque houve uma renovação muito grande de parlamentares dentro do Congresso Nacional. E essa renovação de parlamentares, ela é bastante interessante porque, especialmente no primeiro ano de governo, há uma certa confusão, os parlamentares demoram a entender o que está acontecendo, demoram a entender o que eles precisam fazer, demoram a aprender o funcionamento, sessões de plenário, de regimento e tudo mais. Então, geralmente, esse primeiro ano de legislativo, ele é um pouco mais complicado, assim, mais turbulento. E, na verdade, o que aconteceu é que, claro, houve essa preocupação, houve essa confusão de primeiro ano típica, mas o legislativo, ele tomou para si um protagonismo, na figura do Rodrigo Maia, muito especialmente, tomou um protagonismo muito grande. Então, esse movimento foi bem interessante, assim, de assistir. Para mim, particularmente, foi bastante surpreendente que o Legislativo tivesse tomado tanto protagonismo. Mas é importante também explicar por que ele tomou esse protagonismo. O Legislativo ali, ele tinha duas opções, ou fazer uma oposição, atacar bastante o Legislativo, a criticar o Congresso, né? Então, eles poderiam ficar, bater cabeça mesmo junto, ou melhor, com o Poder Executivo, ou eles poderiam jogar o jogo do executivo e começar a meio que jogar junto, mas ao mesmo tempo jogar separado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na reforma da Previdência, a pauta do Congresso Nacional estava bastante lenta, a gente tinha uma quantidade de proposições bem baixa, passando, sendo aprovadas e tudo mais. E aí chega a reforma da Previdência e é rapidamente aprovada. E rapidamente, assim, né, levou alguns meses, mas quando eu digo rapidamente é porque a gente precisa lembrar que aquilo foi uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, e a tramitação disso demora muito, né? Historicamente, a tramitação de PECs demora muito. E nesse caso da reforma da Previdência, foi uma tramitação até bastante acelerada. Isso por quê? Porque o Congresso tomou para si a pauta da reforma da Previdência. Então, houve uma movimentação generalizada dentro do Congresso Nacional pela aprovação da reforma, tanto é que ela foi aprovada bastante rapidamente. Para além disso, o próprio Rodrigo Maia, assim como Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal, eles acabaram tomando para si também outras pautas reformistas, digamos assim. Então, reforma tributária, reforma de direitos trabalhistas de um modo mais abrangente e tal. Então, eles tomaram para si esse tipo de pauta e resolveram trabalhar junto ao Poder Executivo nesse tipo de matérias, né? Mas, para além disso, o Poder Executivo, não é que ele perdeu o poder ou perdeu o protagonismo, mas dentro do Poder Executivo, esse poder ele foi se dissipando em algumas pequenas áreas. O que eu quero dizer com isso? Tem uma área do governo que é um pouco mais técnica, representada por alguns ministros, como o Tarcísio, como o próprio Mandetta, que agora está saindo, é o futuro ex-ministro, né? Como a Tereza Cristina, e a gente tem uma área um pouco mais ideológica, dos filhos do presidente, que são, enfim, adeptos aos, como é que eu posso dizer isso? Aos conhecimentos do Olavo de Carvalho. Conhecimento é uma palavra um pouco forte, enfim, e a gente tem uma área um pouco mais voltada para a política mesmo, para as ações políticas. E tem a ala militar, né, que não preciso dizer muito, é a área ali do general Augusto Heleno, do Bento e a quantidade enorme de militares que existem dentro do Poder Executivo. Então, o comunismo a depender do momento da situação política que está ocorrendo ali naquele momento. Mas é sempre bom a gente lembrar que, assim,
Para além disso, a gente tem a figura do presidente da República, que é o Jair Bolsonaro, e é ele, geralmente, quem pauta essas discussões, né? Então, esses pequenos grupos, né, que vão orbitando ao redor dele, eles tomam um protagonismo ora mais forte, ora mais fraco, e aí outro ora mais forte, ora mais fraco, mas sempre esse protagonismo quem dita, geralmente, é o próprio Jair Bolsonaro, ou seja, é ele que pauta as narrativas, né? Eu estava dando um exemplo um pouquinho antes da gente começar a gravar, do que foi a discussão da cloroquina, por exemplo. A cloroquina é um remédio que supostamente teria eficácia, no combate ao coronavírus. Não existe nenhuma comprovação científica da eficácia dele ainda, existem só alguns estudos bastante preliminares e, enfim, né, isso demora, você precisa de uma amostragem muito grande, tarará, tarará, tarará. E aí, de repente, o presidente da República aparece na frente do Palácio do Planalto com uma caixinha de cloroquina na mão e começa a dar entrevista ali para os jornalistas. E aí, no mesmo dia, as redes sociais são tomadas por uma discussão sobre a cloroquina, se é certo, se não é certo, se resolve, se não resolve o coronavírus, e todos os jornais começam a falar da cloroquina. Falando o quê? Falando isso, falando que é um remédio que está em teste, mas que não possui nenhuma comprovação científica, mas falando da cloroquina. Ou seja, quem pautou esse debate, no final das contas, foi o Jair Bolsonaro. Então, assim, é um erro de interpretação a gente achar que o Bolsonaro ele está perdendo um protagonismo. Ele pode estar perdendo apoio popular em vários aspectos, ele pode estar sendo bastante criticado, ele pode estar arriscando, ou melhor, jogando um jogo muito arriscado, mas o fato é que ele continua pautando as discussões, e isso é bastante sintomático do ponto de vista político, porque mostra que, querendo ou não, esse poder do presidencialismo, ele ainda está ali, ele ainda existe. Então, não é que o presidencialismo morreu e a gente está vivendo uma transição para o parlamentarismo. Não é isso. É claro que a figura do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre são figuras extremamente relevantes na política, mas ainda assim, quem pauta é o executivo, quem pauta as narrativas é o Bolsonaro, quem pauta as discussões ainda é o Bolsonaro, né? Aí a gente pode até pensar, não, mas o legislativo, ele tem trabalhado com pautas próprias. É verdade, mas essas pautas próprias, se você for parar para pensar, elas são bem alinhadas com as políticas econômicas do governo Bolsonaro, com as políticas econômicas do Paulo Guedes. Podem não estar alinhadas com a política, ou melhor, com aquilo que seria a política ideal do Jair Bolsonaro, que não é exatamente um liberal, ele é um estatista, mas está alinhada com Paulo Guedes. Então, querendo ou não, você tem um protagonismo do legislativo, sim, mas ainda bastante alinhado com o governo. Beatriz, a gente viu um tweet seu sobre como que está sendo a dinâmica das votações no Congresso, como é que estava isso dentro da Câmara e que estava parecendo mais um hospício, um pandemônio. Como é que foi essa experiência aí? Por que foi a razão do seu tweet? Explica pra gente um pouquinho mais. Bom, esse tweet eu fiz numa madrugada triste de terça-feira. Eu estava acompanhando a votação da medida provisória 905, né, que é a medida provisória do contrato verde e amarelo. Só para explicar, né, essa medida provisória ela foi apresentada em novembro do ano passado e ela estava para perder a validade, ou melhor, vai perder a validade agora, dia 20, na segunda-feira, e o Rodrigo Maia resolveu pautá-la na terça-feira, na sessão das 16 horas. A sessão só foi começar oficialmente às 18h30 e se estendeu até quase 3 horas da manhã, então eu estava acompanhando, porque até 3 horas da manhã acordada, acompanhando, e por isso eu fiz esse tweet falando que estava uma loucura. E por que estava uma loucura, né? Não é que o Congresso Nacional como um todo sempre foi bastante caótico, e é da própria natureza política, não há nada de errado nisso. Então, eu estava até comentando com você, né, que é um pouco difícil, assim, quando as coisas estão acontecendo de maneira presencial, é difícil entender o que está acontecendo, o que está sendo votado, votação de destaque. Então, nossa senhora, assim, é uma festa, porque os parlamentares se confundem, eles não sabem se é para votar sim, para retirar do texto, ou se é para votar não, para manter o destaque. E aí todo mundo fala junto, e aí o presidente tem que cortar
microfone, e aí tem assessor falando aqui no fundo do microfone, e deputado tentando falar, e aí o líder pega o tempo de líder e começa a fazer um discurso sobre um assunto que não tem nada a ver. O parlamentar, por exemplo, ele, no meio de uma discussão de uma medida provisória, ele usa o tempo de líder para homenagear o seu Joãozinho lá do sul de Pindamonhangaba, que vende cachorro quente e o filho dele passou em medicina. Eles fazem isso de maneira bastante constante, e aí perde o foco da discussão daquilo que está sendo votado. Enfim, é bastante caótico. Agora, qual que é a diferença? Os parlamentares não estão no plenário presencialmente, né? A gente tem agora no plenário só o presidente, né, que é o Rodrigo Maia, ou então o Davi Alcolumbre, no Senado, e alguns assessores ali, né, que são os consultores do Congresso Nacional, para dar aquele apoio mais técnico. E, digamos assim, e aí cada parlamentar na sua casa, e cada parlamentar tem um grupo de assessores que também está na sua casa. Ou seja, a coisa que toda se juntava num plenário, né, relativamente pequeno, e juntava 500, 600 pessoas lá dentro, agora está difuso. E essa difusão, ela é caótica por quê? Porque a internet cai, o áudio falha, o vídeo trava, o parlamentar às vezes não domina bem a tecnologia, e aí ele vai falar e desliga o áudio, e aí, ou então acha que o áudio está desligado, sabe, dá uma confusão, e aí desliga a câmera ao invés de ligar o áudio, uma coisa super louca. E aí, além disso, tem um assessor falando com ele aqui por trás, e aí do nada ele para de falar o que ele está falando, olha aqui o celular. Então, assim, é muito, muito, muito caótico, e a consequência natural disso é que as sessões de votação elas estão bem mais longas por causa disso, né? Porque tem todas essas falhas técnicas, tem essa questão de às vezes um parlamentar quer falar e não pode, aí tem que esperar. A gente tem que lembrar que só na Câmara dos Deputados são 513 pessoas, né, parlamentares, no Senado são 81, então, assim, é muita gente mesmo, e cada um deles quer tomar o seu tempo, cada um deles quer falar, cada um deles quer, enfim, quer tomar o seu protagonismo. Agora a gente tem uma diferença bastante interessante, que quem está falando, assim, né, quem está falando em nome dos pares já são os líderes dos partidos, né? Então a gente tem ali um grupo de partidos, cada partido tem o seu líder, e esses líderes falam e tomam as decisões em nome do partido. Então isso dá uma semi-organizada, digamos assim, na bagunça, mas ainda assim está sendo uma experiência bem, bem interessante, assim, eu costumo falar que isso é uma experiência antropológica, porque apesar da gente ter a tecnologia bastante avançada, os sites da Câmara e do Senado, do Congresso, são bastante robustos, são bastante complexos, tem muita informação, são muito bons, mas a gente não tinha tido sessões virtuais. E é importante que se diga também que a gente não tem mais reunião de comissão, né? As comissões não estão mais funcionando nesse período de pandemia, a gente está tendo votações somente em plenário. Então, e as pautas estão sendo basicamente todas voltadas para coisa sendo discutida que não seja sobre o coronavírus, né? Então, tem essa característica também, porque antes, quando a gente tinha as comissões funcionando, são 20, 24, 25 comissões só na Câmara dos Deputados, mais 12 ou 13 no Senado Federal. Então, cada uma delas tinha uma pauta imensa, assim. A CCJ, por exemplo, da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça, geralmente tinha 80, 90 itens na pauta, muita, muita coisa mesmo, e tudo aquilo era discutido, quando sobrava coisa ficava para a semana seguinte e tal, e agora a gente não tem mais isso, a gente tem uma pauta bem mais enxuta de projetos emergenciais, voltados para o combate do coronavírus, e ao mesmo tempo, ainda assim, as coisas estão demorando muito para acontecer, assim, ainda tá bem bagunçado, mas eu particularmente acho que tá mais fácil de entender, pelo menos as discussões de plenário. Beatriz, você citou aí duas coisas muito importantes, as comissões e os líderes partidários. Eu só queria desmembrar com você aqui um pouquinho para o nosso espectador aqui poder acompanhar o raciocínio também, e que quando a gente encaminha um projeto de lei, quando vai ser criado um projeto de lei, a primeira coisa que vai acontecer, além da mesa aceitá-lo, né, protocolá-lo, é a distribuição para as comissões, não é isso? Então, as comissões são grupos de deputados, comissões dos próprios deputados ou senadores,
eles se organizam em comissões para ser como se fossem engrenagens internas ali da Casa Legislativa. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, normalmente é a primeira e a mais importante que todos passam, para ver se aquele projeto não vai contra a nossa Constituição. Então, ele é um primeiro filtro. E assim tem Comissão de Meio Ambiente e de outras comissões também, né? Então, é muito importante para um deputado participar como membro titular de comissões. Uma vez que ali é o momento que ele vai ter condição de apresentar uma emenda ao projeto de uma maneira mais eficiente, vai poder disputar essa narrativa, pautar essa narrativa com seu eleitorado, ter informações antecipadas do projeto, ter informações de primeira mão de órgãos técnicos da consultoria das casas, que normalmente são muito boas, para discutir com seu eleitorado ali de uma forma a pautar também a narrativa, como a gente disse. Então, para o deputado é de muita valia estar nessas comissões. E quem indica os deputados para essas comissões normalmente são os partidos, né? Então, eu queria, assim, o que você pensa quando a pessoa fala assim, olha só, eu não voto no partido, eu só voto no fulano, eu só voto no candidato ou candidata X, eu não olho partido não. Você acha que esse tipo de voto, ele faz sentido quando a gente analisa a dinâmica interna do parlamento, na sua vivência aí? Olha, não. Mas assim, deixa eu explicar por quê também. O que acontece é que a maioria das pessoas não entende como que funciona essa dinâmica dentro do Congresso, né? Dentro do Legislativo de modo geral. Não precisa nem ser do Congresso, pode ser dentro de uma Assembleia, dentro de uma Câmara e tudo mais. Então, a maioria das pessoas não entende como essa dinâmica funciona. E, assim, apesar da complexidade dela, não é muito difícil de você entender o básico. Então, é importante que antes da gente votar, a gente entenda como que funciona o básico do funcionamento legislativo. Então, o que um deputado faz? Já que eu vou votar num deputado, o que um deputado faz? Qual a diferença de um deputado estadual para um deputado federal? O que um faz e o outro não pode fazer e vice-versa? O que um senador faz? O que um governador faz? O que o presidente da República faz? Tem até uma pichação muito, muito, muito engraçada que assim, alguma coisa do tipo, senhor governador, feche os buracos da rua X. Aí alguém pichou por baixo, né? E isso não é competência do governador, idiota, isso é competência da prefeitura. Mas é mais ou menos, eu tenho certeza que foi um cientista político que puxou isso, em minha defesa, não fui eu. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa falta de entendimento do que é a competência de cada um, ela complica muito o resultado do nosso voto. Porque quando a gente fala, eu não voto em partido, eu voto em pessoas, esse voto personalístico, né, esse voto personalizado que a gente fala, isso pode fazer sentido na nossa cabeça na hora da eleição, né, do tipo assim, tem um partido aqui, por exemplo, que está botando para jogo, sei lá, 300 pessoas para serem eleitas deputados federais, vamos supor. Mas desses 300 aqui, poxa, eu me identifico mais com fulano porque ele defende X, Y, Z. Legal, é claro que a gente tem que votar em quem que a gente se identifica, mas antes da gente se identificar, a gente precisa entender que ele, no poder proporcional, né, no poder legislativo, ele tem uma limitação. Qual que é a limitação dele? O partido. Então, por exemplo, ele não pode deslocar o seu discurso do discurso do partido, porque senão ele sofre penalidades, né? O próprio partido penaliza ele. Isso foi bastante interessante de observar na época do PSL. Parece que faz 1 milhão de anos, né? Mas faz pouco tempo até. Que foi o que aconteceu o seguinte: o Bolsonaro e a família dele, né? Acabaram rompendo com o PSL. Houve uma briga interna, o presidente do PSL, o Bolsonaro e tudo mais. Houve a expectativa de que o partido do Bolsonaro, né, o Aliança, seria criado. Acabou, enfim, encontrando algumas preocupações, algumas percalços pelo caminho. Não foi criado, né? Não foi oficializado. E aí o que aconteceu ali? O PSL começou a penalizar os parlamentares que estavam defendendo o Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados. Então, o que acontece? Quando você é membro de uma comissão, você, como você bem lembrou, você é indicado pelo seu partido. Então, você só será membro de uma comissão se assim o partido quiser.
Se o partido olhar para sua cara e falar, olha, você está falando bobagem, você está destoando muito do nosso discurso partidário, o partido pode excluir você, né, tipo, expulsar você do partido, ou ele pode simplesmente começar a isolar politicamente você. Então, ele te tira de comissões, você passa a não ter mais tempo de discursos em plenário e tudo mais. Qual que é o grande problema disso? O problema é que se você não tem esse protagonismo, você provavelmente não vai conseguir se reeleger lá na frente. Então, é uma via de mão dupla, digamos assim. O partido precisa do deputado. Aqui eu estou falando de deputado de maneira mais geral, só para ficar mais fácil o entendimento, mas entendam isso de maneira mais abrangente para os poderes legislativos de um modo geral. Então, é uma via de mão dupla. O partido vai precisar do deputado, o deputado vai precisar do partido. E precisa haver uma sinergia nessa relação, precisa haver um entendimento mútuo dessa relação. É claro, o deputado é obrigado a concordar 100% com todas as orientações do partido? É óbvio que não, né? Ele tem a liberdade de discordar, mas é preciso que se entenda que esse discordar faz parte da democracia, mas ele também precisa ser um discordar com cautela. Você não pode destoar totalmente daquilo que o partido está querendo falar. Por exemplo, um exemplo bastante interessante é o exemplo do Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo, ele foi do PSOL. Há muitos anos atrás, ele foi do PSOL. E naquela época do PSOL, ele já tinha um discurso bastante, como é que eu posso dizer, bastante inflamado, com uma pegada bastante religiosa e tudo mais. E o pessoal entendeu que aquele discurso do Cabo Daciolo não fazia coro com o funcionamento do partido, né? Com aquilo que prega o partido. São entendimentos, não há nada de errado. E aí a gente que critica e fala, não, mas o pessoal não deveria ter sei lá, ter limitado o Cabo Daciolo, não deveria ter expulsado o Cabo Daciolo, porque isso daí é uma violência, a liberdade de expressão e tudo mais. Mas a gente precisa lembrar também que o partido político ele é uma instituição, e como uma instituição, ele precisa ter uma voz única, né? Assim como uma empresa. É bem parecido nesse sentido com o âmbito privado. Precisa haver uma voz única, porque se as coisas começarem a ficar muito difusas, se cada um começar a falar uma coisa, se eu começar a falar A, você fala B, não sei quem fala C, não sei quem fala Y, qual que é o posicionamento, no final das contas, desse partido? Qual que é o que é que você está defendendo? O que você, como partido, está defendendo? Então, essas relações elas começam a ficar muito difusas, e aí o partido perde o seu princípio de ser, ele perde o seu protagonismo. Então, nenhum partido quer isso. Então, precisa haver uma sinergia entre o discurso do parlamentar e o discurso do partido. Precisa ser exatamente, rigorosamente o mesmo discurso? É óbvio que não, mas precisa haver, pelo menos, ali uma junção das duas coisas. Então, o que vai acontecer? Quando a gente vai votar, a gente precisa entender o seguinte: a gente precisa entender, principalmente na hora de votar para alguém do Poder Legislativo, especialmente deputado estadual, deputado federal, o que esse partido defende? Se eu sou um liberal, por exemplo, esse partido é liberal? Não, então por que eu estou votando numa pessoa que é desse partido, por exemplo, se eu não concordo com o posicionamento do partido? Porque o que pode acontecer lá na frente o parlamentar, o candidato que seja, ele vai ter um discurso que, na teoria, ele se parece muito com o seu pessoalmente, você se identifica muito com esse discurso, mas na prática, lá na frente, o partido vai chegar e falar: olha, meu camarada, não é bem assim que funciona. Aqui nesse partido nós trabalhamos assim, assim, assado. Ou você trabalha assim, assim, assado, ou você está fora. Então, existe essa limitação também. Existe a própria limitação natural do poder, né, que um deputado, enfim, um senador, um deputado estadual, um deputado federal, ele não é Deus, ele tem limitações bastante grandes, porque ele precisa de maioria, ele precisa de apoio, né? E tem também a limitação partidária. O seu partido precisa estar de acordo, ou mais especificamente falando, você precisa estar de acordo com o seu partido. Então é sempre bom a gente observar, especialmente nessa época de campanha, né? Ao que tudo indica, vai ter eleição municipal esse ano, se o coronavírus não estragar isso também. Se tudo der certo, a gente vai ter eleição. Então, o que a gente vai precisar observar? O discurso do parlamentar, ele é condizente do candidato, quer dizer, o discurso desse candidato, ele é condizente com o posicionamento do partido?
dá uma pesquisada no Google, dá uma jogada no nome do partido, vê o que esse partido faz, vê qual é o histórico desse partido, se você se identifica com as posições partidárias, e tenta ver se esse candidato ele está alinhado com o posicionamento do partido. A segunda coisa é sempre desconfie de candidatos que prometem coisas demais, ou coisas genéricas demais. Por exemplo, meu nome é fulano de tal, no meu governo eu vou focar em saúde, educação e segurança. Coisa mais banal que essa não há. Todo mundo quer focar em saúde e educação, você focar em saúde, educação e segurança, né? Esses são os 3 pilares de qualquer país do mundo, qualquer democracia do mundo. Então, não é como se você pudesse optar por não... Ou seja, não é como se você pudesse ignorar essas coisas. Você pode fazer besteira em cima delas, é óbvio, mas você não pode ignorar a existência dessas 3 coisas quando você tem um cargo eletivo, e tem também a questão do seguinte, eu sou, por exemplo, eu vi isso acontecer aqui em Brasília, um candidato a deputado distrital, que é o deputado aqui do Distrito Federal, né, ele prometendo que ia fazer reforma agrária. É por isso que a gente precisa entender a competência de cada um. É evidente que um deputado distrital não vai fazer reforma agrária, mas eu sei disso, a população sabe, e às vezes a população cai nesse discurso fácil de não, porque eu vou construir 4 milhões de escolas. Ora, você é pedreiro, por acaso, para você construir 4 milhões de escolas? Como que você vai fazer isso, né? A política, na prática, ela precisa ter ideias, obviamente, ela precisa ser trabalhada no campo ideal, mas ela principalmente precisa ser trabalhada no campo do mundo real. Então, o que você vai fazer para construir escolas? O que você vai fazer para fazer uma reforma agrária? Nesse caso, nem há o que fazer, tá? Isso não é competência de um deputado distrital de maneira nenhuma. Mas, enfim, precisa, além da promessa, precisa ter o como. E é muito importante que a gente cobre isso no momento da eleição. Eu vou investir todo o meu mandato na saúde pública. Massa, como você vai fazer isso? Com que dinheiro você vai fazer isso? A partir de que você vai fazer isso? Baseado em que você vai fazer isso? E essa coisa do baseado em que, ou seja, qual é o fundamento disso que está sendo prometido, é muito importante nessa época de negacionismo da ciência, né? Tudo aquilo que a gente tem que fazer na política, e a gente que trabalha com relações governamentais, a gente é obrigado a fazer isso de maneira mais enfática do que nunca, que é argumentar com base. Ou seja, isso aqui que eu estou te falando é baseado em um estudo. Esse estudo mostra que se isso acontecer, tal coisa acontecerá em consequência. Ou se isso aqui não acontecer, tal outra coisa acontecerá como consequência. Ou seja, causa e efeito. Só que essa causa e efeito ela precisa estar baseada em alguma coisa e não simplesmente no achismo. Né? E na época de eleição, as coisas ficam muito inflamadas, a gente fica muito apaixonado, muito emocionado, e a gente acaba esquecendo disso. Beleza, eu quero fazer isso aqui com base em quê? Qual é o dado que eu tenho para fazer isso? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Como que eu vou fazer? De onde eu vou tirar apoio para fazer isso, né? Então, essas coisas, elas precisam ser muito bem pensadas pela gente que está votando e principalmente no camarada que está se candidatando. Mas é aquela coisa, né? Na época de ganhar a eleição, fala-se de qualquer coisa, fala-se tudo, promete até barra de ouro, mas na prática a gente precisa saber que não é bem assim que funciona e a gente precisa ser bastante consciente também. É comum a gente ver a separação de pragmatismo e a parte programática. Na verdade, são as duas faces da mesma moeda, né? Ao mesmo tempo que você tem ali seu ponto de vista, o seu programa, a parte prática de execução dele tem que estar muito claro também, desde que seja o seu pragmatismo até mesmo eleitoral. Então, uma coisa não é distanciada da outra quando você sabe trabalhar os 2 pontos. Agora, é muito difícil a gente aplicar ideologias no dia a dia. É um desafio, é uma arte, na minha opinião, a gente conseguir, os candidatos, até mesmo a população conseguir adequar e a maneira mais eficiente através de dados concretos, né? Planejamento, estudos. Beatriz, eu estava pensando aqui também nessa conversa nossa. O que você vê do funcionamento do Congresso, dos poderes legislativos no geral, que é um órgão colegiado? Então não existe, na verdade, o Congresso Nacional ou a Câmara de Deputados. Na verdade, ele é um compilado extremo, muito grande e diverso
de diferentes bases eleitorais que tem que chegar no denominador comum. Então é um processo complexo para se chegar nesse denominador comum, não é uma tarefa fácil e muitas coisas importam. Uma das coisas relevantes que importam nesse denominador e nesse resultado é as temperaturas normais ou anormais de pressão e de temperatura. A pressão, nesse caso aí dessa panela, que vamos chamar o Poder Legislativo, ela é maior exercida ou menor exercida, dependendo de certos tipos de organização. E muitas vezes a gente dá o nome de, quando vai se pressionar um agente, o legislativo, um agente do governo, você vai pressioná-lo a tomar um tipo de decisão pública, e isso normalmente a gente vê chamado de lobby. Na sua vivência, na sua opinião, o que é o lobby e como é que ele é feito no Brasil? Vamos lá. O lobby, ele nada mais é do que a defesa de interesses, né? Então, há um estigma muito grande sobre o funcionamento do lobby, especialmente depois da Lava Jato. As coisas começaram a ficar... Antes ninguém sabia o que era lobby, na verdade. Aí depois da Lava Jato, todo mundo começou a achar que lobby é crime, porque realmente houve uma quantidade muito grande de lobistas que cometeram atos ilícitos. Mas é importante que se diga o seguinte, o lobby, ele é a defesa de interesses. No Brasil, o lobby não é regulamentado, tá? Mas ele não é ilegal. Ele está garantido no artigo 5º da Constituição, tá? Ou seja, qualquer democracia do mundo tem participação de grupos de pressão, e esses grupos de pressão, eles podem se dar de várias frentes. Você tem, claro, o grupo de pressão da sociedade civil, que são ONGs, por exemplo, que são associações, você tem representações trabalhistas, que são sindicatos, que formulam um grupo de pressão bastante relevante quando a gente está falando sobre lobby, tá? É sempre importante que se diga isso. Quando a gente fala de lobby, a gente sempre acha que quem faz lobby, ou melhor, só quem faz lobby, são grandes empresas, são grandes corporações que chegam no Congresso Nacional em massa, engravatados e com mala de dinheiro. Não é assim que funciona. As empresas privadas fazem lobby? Fazem sim. É muito importante que se diga isso, tá? Mas não são só as empresas privadas. Sindicatos fazem lobby, ONGs fazem lobby, pessoas, enfim, civis podem fazer lobby, tá? O acesso, agora não, né? Em período de pandemia não está liberado, mas num período normal, o acesso ao Congresso Nacional, assim como as assembleias, assim como as câmaras, ele é liberado, tá? É a casa do povo, então você tem o direito de estar ali dentro, você tem o direito de transitar, de andar pelos corredores, de assistir reunião de comissão, de falar com parlamentares, falar pessoalmente com parlamentares, tá? Então, qualquer pessoa pode fazer lobby. Qual que é a grande diferença prática disso? No Brasil, a gente não tem uma regulamentação da atividade de lobby, mas é importante que se diga que ela é reconhecida, tá, como uma atividade profissional. Agora me fugiu o nome, desculpa, mas naquela categoria de profissões definidas pela Secretaria do Trabalho, tem lá a definição, ou melhor, está lá registrado a atividade de relações institucionais e governamentais, que é um nome bonito para lobista, tá? Então, a nossa atividade existe, nós fazemos isso de maneira lícita, a grande maioria de nós, pelo menos, faz isso de maneira lícita. Não estou dizendo que não há corrupção e que tudo é lindo e que o lobby é a coisa mais maravilhosa e imaculada do mundo. Não é isso que eu estou dizendo, assim como qualquer outra profissão, assim como na medicina, assim como na advocacia, assim como, sei lá, na padaria, existe sim possibilidade de você corromper e de você ser corrompido, certo? E esse acesso fácil, ele acaba dando a impressão de que isso acontece sempre. Mas não acontece sempre. Especialmente depois da Lava Jato, as coisas ficaram um pouco mais... como é que eu posso dizer? Não é que elas ficaram mais difíceis, mas elas ficaram um pouco mais... Desculpa, eu me fugi a palavra, mas as coisas começaram a ficar um pouco mais engessadas do ponto de vista de que o parlamentar ele tem receio, por exemplo, de receber lobistas de determinada área. Por quê? Porque ele já sabe, por exemplo, que se há uma fama de que aquela empresa no passado foi pega pela Lava Jato ou qualquer outra operação e que tenha sido oferecido valores para parlamentares, esses parlamentares eles já dão, epa, não quero conversar com você. Mas como que funciona o lobby na prática, respondendo a sua pergunta? Gente, o lobby, ele é literalmente bater muita perna e levar muito chá de cadeira. Por quê?
O nosso trabalho é basicamente de argumentação. A gente tenta argumentar com o tomador de decisão, ou seja, com o cara que vai tomar a decisão, seja ele parlamentar, seja ele presidente da República, seja ele ministro ou secretário, tá? A gente também faz relações governamentais no Poder Executivo, estadual, municipal, enfim, política pública, ou por que aquele projeto de lei ele é benéfico ou maléfico para aquele setor, para aquela indústria, para aquela empresa, para aquele grupo de trabalhadores ou para aquela ONG. Então, por exemplo, eu já trabalhei para sindicatos e hoje em dia eu trabalho para empresas privadas. Qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. A diferença só é aquilo que está sendo defendido, né, no rigor, mas assim, na prática é a mesma coisa. É você correr atrás dos parlamentares que estão tomando decisão. Eu falo parlamentares porque eu tenho mais vivência com o legislativo, tá? Especialmente com o legislativo federal, mas não significa que não aconteça em outras esferas. Mas o que a gente faz é correr atrás desses tomadores de decisão e argumentar com eles, e mostrar dados para eles, mostrar embasamentos teóricos para eles. Por exemplo, se eu estou defendendo, por exemplo, o celular, né? Vamos supor que eu represento a indústria de celular no Brasil. Aí, vamos supor que algum parlamentar apresenta um projeto de lei falando assim, agora toda a venda de celulares no Brasil, de smartphones que seja, vai ser taxada, vai ter um aumento de imposto de 50%. Ou seja, os celulares eles vão ficar muito mais caros porque vai ter um aumento de imposto nesses celulares. Aí eu vou lá, chego para esse parlamentar que apresentou o projeto e falo, olha, parlamentar, muito prazer, meu nome é Beatriz, eu represento a indústria de celulares, eu trabalho para a empresa XYZ, e eu estou aqui para mostrar alguns dados para o senhor. Eu estou aqui para mostrar para o senhor que se a gente aumentar tanto a taxa em cima dos celulares, as pessoas vão ter menos acesso à tecnologia, nossa produção, infelizmente, vai ficar muito mais cara, a gente vai ter que naturalmente aumentar o valor do produto, e se a gente aumentar o número do produto, qual que vai ser a consequência disso? Aquilo que a gente falava mais cedo, causa e consequência. Qual que vai ser a consequência disso? Ora, a gente vai ter um distanciamento maior da população da tecnologia, ou seja, a gente não vai contribuir para o fim da ignorância digital ou para o distanciamento digital, né? Então, se cada vez menos pessoas tiverem acesso ao smartphone, menos conectadas as pessoas vão estar, menos acesso à informação as pessoas estarão. Então, pode acarretar uma quantidade de consequências maléficas muito grande. E aí, o que ele vai fazer, esse parlamentar? Ele vai falar, olha, ele pode... Tem duas coisas aí, né? Na verdade, são três possibilidades. A primeira, ele pode nem te receber, porque ele não é obrigado, tá? É importante que se diga. O tomador de decisão, ele não é obrigado de maneira alguma a receber lobista. Não existe nada no mundo escrito que um ministro, ou que um parlamentar, ou que o presidente da República é obrigado a receber ninguém, tá? Então, a primeira coisa que ele pode fazer é, eu sei quem você é, não me importo com a sua pauta, eu sei qual vai ser a sua argumentação, não estou nem aí, vai embora daqui. Ele pode não te receber, primeira coisa. A segunda coisa é, caso ele te receba, ele pode falar, olha, você tem razão, eu concordo, realmente esse projeto aqui vai aumentar muito, então vamos conversar, vamos ver se a gente consegue chegar no meio termo. Ou ele pode falar, legal o seu argumento, não é isso que eu penso, discordo totalmente, a gente tem que aumentar, porque a gente precisa aumentar a arrecadação de tributos, porque o Estado está quebrado, porque isso é um período de crise, porque a gente vai precisar aumentar a arrecadação de tudo, não é só de celular. Então, essas três possibilidades, elas podem acontecer. E o lobista é justamente a pessoa que faz a ponte daquela pessoa que tem um interesse para defender e o tomador de decisão. Então, você tem A, você tem B e você tem o lobista fazendo a ponte entre essas duas coisas, né? A gente ouve muito, especialmente pós-Lava Jato, um estigma muito grande pedindo a criminalização do lobby, né? Ou então a proibição do lobby. Por que eu acredito que isso não vai resolver o problema? Porque, assim como a gente vê, por exemplo, no caso de uso de drogas, ou qualquer outra proibição que exista, quando você proíbe, você só tira a luz de uma coisa que vai acontecer, queira você ou não. Então, não é que... É importante que se lembre disso também, o lobby ele não nasceu ontem, ou ele não começou um dia antes da Lava Jato e aí deu ruim. O lobby ele existe desde que o mundo é mundo.
tá? O lobby existe desde que a política existe. E se a política existe, ela existe muito também por causa do lobby. São coisas que existem uma de mãozinha dada com a outra. E não é uma coisa ruim, mas ela precisa ser regulamentada. Ou seja, nós lobistas, nós precisamos, e até uma segurança, e aqui eu quero deixar bem claro que eu estou falando por mim, há profissionais, meus colegas de profissão que não concordam com essa minha visão, certo? Isso é uma visão minha e da maioria dos meus colegas de profissão, que eu acredito que a gente precisa da regulamentação do lobby, eu acredito que a gente precisa que esse projeto, que está no plenário da Câmara dos Deputados, esperando para ser pautado, esperando para ser votado, eu acredito que ele deva ser votado e aprovado quanto antes, porque ele vai colocar limite naquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode fazer. Porque dizer o que é crime, isso o Código Penal já fala, tá? Então, por exemplo, eu não posso, evidentemente, oferecer um carro para um parlamentar, ou uma casa, ou uma viagem, ou uma obra no apartamento dele, em troca dele aprovar ou dele retirar um projeto de lei. Isso eu não posso fazer, isso já é claro, isso a legislação brasileira já diz de maneira bastante explícita, a gente não precisa de uma nova lei para nos dizer isso de novo, isso já está dado. O que a gente precisa na regulamentação do lobby é dizer qual é o nosso limite enquanto profissional, até onde a gente pode ir, o que a gente pode ou não pode fazer. Por exemplo, é muito comum que empresas, né, privadas, elas façam eventos, né, grandes eventos, agora que na moda webinar, né, por causa da pandemia, e elas chamem parlamentares para participar. Ótimo. Assim, a princípio não tem nada de errado com isso, não existe nada na legislação brasileira que proíba o parlamentar de conversar com empresas privadas ou participar de eventos, de jantares, não tem nada que diga que isso não pode acontecer. Mas o problema é qual que é o limite disso. Se ele está participando em troca de alguma coisa, e o que é essa coisa que está sendo trocada, aí sim você tem um problema, sabe? Então, assim, na época que podia, hoje não pode mais, o financiamento de campanha por empresas privadas era uma relação extremamente nebulosa, porque eu, como empresa, chegava lá, eu hipoteticamente, tá, gente? Nunca fez isso, Deus me livre. Mas, assim, eu hipoteticamente, como empresa, chegava lá e falava, olha, eu vou financiar aqui sua campanha, vou doar, sei lá, 2 milhões de reais para sua campanha, para você fazer a sua campanha, e em troca você vai apresentar um projeto de lei aqui que vai beneficiar a minha empresa, a minha indústria, o meu setor, etc. Então, essa relação, quando havia o financiamento de campanha, ela era extremamente nebulosa, porque estava na lei que você podia financiar, que as empresas privadas poderiam financiar, mas não havia uma limitação do que aquilo significava. E aí ficou proibida, né, o financiamento de campanha por empresas privadas, então agora você não tem mais esse tipo de troca. Significa que não há outros tipos de troca? É claro que há. E é por isso que eu acho que a regulamentação ela seria tão benéfica. E ela precisa existir também para jogar luz, para dar transparência. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa privada. Toda vez que eu vou conversar com um parlamentar, eu preciso emitir um relatório dizendo o dia que eu fui conversar, o que foi conversado, quanto tempo durou essa reunião, o que ele falou, o que eu falei, o que eu apresentei de dado, de material, de estatística, de estudos, enfim. Eu preciso emitir relatórios complexos, né? Porque ainda bem, eu trabalho numa empresa que tem uma política de compliance bastante rigorosa e a gente está sujeito à auditoria a qualquer momento. Então, se bate uma auditoria e eu fiz 300 reuniões, e essas reuniões não têm relatório, não sabe se o que foi falado, eu falei sozinha com o parlamentar, não tinha ninguém lá junto comigo e tudo mais, quem garante que eu não estou usando a minha profissão para para ter comportamentos ilícitos? Entende o que eu estou falando? Então, eu acho que a regulamentação do lobby ela é necessária e ela é positiva justamente para que uma coisa que eu já faço e que a maioria esmagadora dos meus colegas de profissão também já fazem, mas para que isso seja obrigatório e público. Né? Não deve ser segredo se eu vou conversar com um parlamentar X ou YZ. Aquilo que eu vou conversar com ele não deve ser segredo. É claro, há questões estratégicas também, né, até de mercado ou de setor e tudo mais, que não devem ser expostas por uma questão de lógica mesmo, de mercado. Mas aquilo que não tem a ver com estratégia deve sim ser dito. Olha, eu fui no gabinete do parlamentar Joãozinho e nós conversamos sobre
celulares. Eu argumentei com ele que se aumentar o tributo em cima do celular, consequências se darão em razão disso. Então, assim, isso tem que ser público, isso tem que ser dito para todo mundo. Então, na minha visão, o que há hoje com o lobby, ele existe sim, ele existe desde sempre, ele vai continuar existindo de qualquer maneira. A diferença é como que a gente vai lidar com o lobby. Se ele for regulamentado, essa regulamentação vai dar transparência e vai deixar nossas relações muito mais fáceis, vai dar uma tranquilidade para nós, profissionais da área, muito maior, e também vai dar a liberdade da população para saber. Ora, eu votei em você, e por que diabo você está conversando com essa empresa aqui, sendo que essa empresa, sei lá, tem um trabalho escravo, ou explora crianças, né, explora trabalho infantil, por exemplo. Por que se eu votei em você, você está conversando com essa empresa aqui? Eu não apoio isso. E aí dá a liberdade também do cidadão, do eleitor, de entender o que está sendo discutido e falar, olha, isso aqui eu não aceito que você faça. Então, você já pode tomar providência sobre isso. Você pode não votar no cara, você pode fazer um abaixo-assinado, pedindo uma auditoria sobre aquela conversa, aquela reunião, aquela relação que seja. Claro, eu estou falando isso de maneira mais genérica, assim, nada disso é tão simples, tá? Tudo isso são processos, são demorados, mas o que eu quero dizer é que é muito melhor se a gente tiver transparência do que se a gente simplesmente fingir que não existe, falar que é errado e deixar continuar correndo solto da maneira que for. Eu acho que no Brasil a gente tem uma relação bastante boa entre o lobby e o poder público. Eu acho que depois da Lava Jato as coisas assim, eu acho que as pessoas ficaram com um pouco mais de receio, com um pouco mais de medo, e as relações começaram a ficar mais transparentes, mas ainda assim eu sou muito favorável que exista uma legislação forçando essa transparência de uma vez por todas. Perfeito, Beatriz. Só para a gente caminhar para a nossa conclusão, eu vou fazer 3 perguntas muito rápidas e objetivas aqui. A primeira é: o protagonismo do Congresso, para a gente resumir, do dia que Jair Bolsonaro tomou posse até a data de hoje, ele permanece igual, ele diminuiu ou ele aumentou? Ele aumentou. Rodrigo Maia, o que você acha dele? Da atuação dele como presidente da Câmara? Olha, eu acho ele sempre foi um parlamentar de centro-direita, e ele sempre foi uma pessoa moderada. E o que eu quero dizer com moderado? Ele costuma abrir espaço para que todos falem, para que todos demonstrem aquilo que acreditam, mas no final das contas ele sabe que a caneta é dele e que a decisão é dele e é ele que pauta. Eu acho ele um bom presidente da Câmara, eu acho que ele é um parlamentar necessário para o período em que a gente vive agora, que justamente essa moderação dele ajuda muito, mas eu tenho as minhas ressalvas em relação ao Rodrigo Maia, a outras questões que, enfim, como são perguntas rápidas, acho que não vale muito a pena eu entrar. Eu tenho algumas outras considerações na condução dele, dos trabalhos da Câmara. Mas, assim, ao fim e ao cabo, se eu pudesse falar de maneira mais genérica, ele faz sim um bom trabalho. Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, ele era um parlamentar que tinha pouquíssimo espaço, pouquíssimo protagonismo. Eu acho que ele ainda não tem o tipo de protagonismo que o Rodrigo Maia conseguiu conquistar, e acredito que incisivo na condução dos trabalhos do Senado, às vezes eu tenho a sensação de que ele deixa as coisas correrem um pouco soltas demais, e acaba que não existe uma pauta prioritária hoje, por exemplo, do Senado, mesmo com essa pandemia, ainda não foi definido qual é a pauta prioritária do Senado, e isso é muito grave, né? A gente já está aí há mais de um mês de isolamento social, e é obrigação do Legislativo definir uma pauta prioritária. Isso ainda não foi feito no Senado. Então, eu acho que ele faz o trabalho que ele pode, que ele consegue, mas poderia ser muito, muito melhor. Jair Bolsonaro, sua previsão pós-crise coronavírus, mais forte, mais fraco ou se mantém? Olha, difícil fazer previsão.
Ah, eu não sei. As pessoas acham que, não sei, que cientista político é meio que mãe de Ná, sabe? Para ficar fazendo previsão. Eu, sinceramente, eu acho que vai depender muito de como que as coisas vão assim, de como que as coisas vão se desenrolar daqui para frente. Isso vai depender do nosso rumo econômico, isso vai depender da nossa quantidade de mortos, isso vai depender da nossa quantidade, da nossa capacidade de atender aos doentes, isso vai depender de muita coisa. Mas, de qualquer forma, eu não espero menos dele do que construir a narrativa em favor dele. Ou seja, o Bolsonaro não é o tipo de pessoa que pede desculpas. Ele contorce, ele faz um malabarismo narrativo para jogar as coisas para o lado dele. Então, eu acho não, com certeza, independente do que aconteça, ele vai construir uma narrativa dizendo: olha, tá vendo? Eu avisei que se não botasse as pessoas para tomar cloroquina ia dar ruim, ia morrer todo mundo. Ou então, se, na melhor das hipóteses, se a gente conseguir passar por essa pandemia da melhor maneira possível, ele vai falar: tá vendo, gente? Nada a ver. Eu falei que será só uma gripezinha, os governadores quebraram a economia por causa de nada. Então, de uma maneira ou outra, eu acho que ele vai inverter a narrativa a favor dele. Agora, o que vai acontecer, como que ele vai sair disso, se ele vai sair mais forte, mais fraco, eu acho que só os próximos capítulos mesmo para dizer. Beatriz, muitíssimo obrigada pela participação aqui no Estadolo. Para mim foi uma grande honra e um grande aprendizado também. Foi muito obrigado por essa oportunidade e gostaria também de colocar à disposição aí, viu, em Brasília, o que você precisar da gente aqui. Nós estamos à sua disposição, viu? Qualquer coisa em Minas Gerais, se vier aqui conhecer a nossa cidade, Nova Era, os encantos dela, já tem lugar para ficar, beleza? Com Então, certeza. eu gostaria de deixar um abraço fraterno e agradecer bastante a sua participação conosco. Muito obrigado, viu? Foi um grande prazer. O que vocês precisarem, estamos aí. Qualquer dúvidas, é só perguntar. O Twitter está aí, está aberto para quem quiser conversar, quem tiver perguntas. E muitíssimo obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. Adoro o canal de vocês, adoro o trabalho de vocês. Parabéns. E até uma próxima. Valeu, até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada.